Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Certa vez, na pastoral, uma moça me fez uma pergunta: onde Deus está quando o seu povo sofre? Na hora eu ficava pensando e tudo e não cheguei a nenhuma conclusão para dar para essa moça. E pensando depois, refletindo, meditando, também preparando algumas homilias, e inclusive esta palestra, me veio de novo essa pergunta: onde Deus está quando o seu povo sofre? Cheguei em duas conclusões e gostaria de partilhar com vocês. Primeiro, Deus está contemplando Jesus Cristo na cruz em nós, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades. E assim, quando um cristão sofre, mais uma vez Jesus está sofrendo. Jesus, ele se identifica tanto com o cristão que é como São Paulo diz na carta aos Gálatas: eu vivo, não eu, é Cristo que vive em mim. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então Deus, ele contempla Jesus no nosso sofrimento, na nossa angústia. E é interessante também na conversão de São Paulo, quando Jesus o chama, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu estás perseguindo. Diante de cada cristão morto, é Jesus que mais uma vez é perseguido e imolado em nós. Porque Jesus se identifica com cada cristão, com cada povo que está incorporado no seu corpo místico, que é a igreja. E assim, podemos dizer, onde Deus está quando o seu povo sofre? Ele está contemplando Jesus em nós. E podemos dizer que Deus sempre envia o santo anjo da guarda para nos ajudar, para nos proteger. E assim nós vemos também durante toda a história da salvação, toda a Sagrada Escritura é cheio desses relatos, onde Deus mais uma vez se compadece de nós, se compadece diante do nosso sofrimento. Podemos ver, por exemplo, na própria vida de nosso Senhor, quando Jesus ele está na agonia no Horto das Oliveiras, o Pai envia o anjo do fortalecimento, com o cálice do fortalecimento, para consolar nosso Senhor. E assim também nós vemos que nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro ele é posto na prisão, o anjo aparece a ele e diz: cinge-te, levanta-te depressa, cobre-te com a capa e segue-me. Então São Pedro sai da prisão e vai aonde o anjo lhe manda. E depois São Pedro, pensando que é um sonho, ele ao se despertar, ele cai na realidade e vê que Deus enviou o anjo para protegê-lo, para guiá-lo, para salvá-lo das mãos de Herodes e do povo judeu que queria matá-lo. E aqui nos Atos dos Apóstolos nós vemos como São Pedro reconhece essa presença angélica e diz ele: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Assim nós vemos também como que Deus está constantemente se compadecendo do seu povo e assim mandando sempre o anjo a nos ajudar diante das nossas dificuldades. Temos também outra passagem no livro do Gênesis, quando Abraão vai sacrificar Isaac, porque Deus pede esse filho único para ser imolado, e assim Abraão, ele, ao doar seu filho único ao sacrifício a Deus, e pronto para sacrificar Isaac, aparece o anjo do Senhor e diz a Abraão:
capítulo 22, versículo 12, diz: Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. E assim o santo anjo vem em auxílio de Abraão para livrá-lo destas dificuldades, desse momento tão difícil que era para ele sacrificar o próprio filho. E aqui também podemos meditar no livro de Tobias, quando o arcanjo Rafael, ele leva Tobias para a viagem, arruma o casamento para ele, livra Sara dos demônios e, ao retornar, também cura Tobite, o pai de Tobias, da cegueira. E, ao revelar quem ele é, o santo anjo Rafael diz: Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando viesse a noite, eu apresentava tuas orações ao Senhor. E assim vemos como que Tobite e Sara faz esse clamor, pedindo a ajuda dos céus, e Deus envia o santo anjo para ajudar. E para finalizar estas passagens da Escritura, eu gostaria de mais um versículo, capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 4, que diz: A fumaça dos perfumes subia da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então o anjo está com um turíbulo de ouro do lado do altar e oferecendo as orações. E as orações subiam à presença de Deus como a fumaça do incenso. E nós vemos que como Deus se compadece diante dos homens. Então podemos dizer que Deus, ele não é indiferente à dor humana, ao sofrimento humano. Deus se comove de amor por cada homem. E assim, Jesus sofre junto conosco. Jesus envia o santo anjo para nos ajudar, para nos fortalecer, como ajudou Jesus no Horto das Oliveiras, para nos proteger, como Rafael protegeu Tobias, Sara e o pai de Tobias. Também como o santo anjo protegeu e guiou São Pedro da prisão, a sempre estar ali fazendo a vontade de Deus, a sua prontidão para o martírio. E vemos como que Deus, ele se compadece, ama, envia o santo anjo para nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. E assim, Deus constantemente deixa esse anjo acampado ao meu redor. Tem essa clássica leitura do livro do Êxodo, que se reza também, na liturgia de 2 de outubro, na Santa Missa, que Deus envia o anjo ao povo de Israel nessa saída da escravidão do Egito para a Terra Santa. E Deus diz ao povo israelita: Eis que eu envio o meu anjo à tua frente para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Estejas sempre atento à sua presença e escuta a sua voz. Não lhe desobedeças, nele está o meu nome. A presença do santo anjo na nossa vida é a presença de Deus. É a presença de Deus que está constantemente ao nosso lado, porque nele está o meu nome. Não lhe desobedeças. Ele está aqui para nos conduzir ao lugar que preparei para ti. Então o santo anjo, ele quer nos levar, o nosso santo anjo da guarda, para a meta. E a meta é o céu, é Deus, é uma vida na contemplação de Deus. Então o santo anjo da guarda nunca irá se cansar dessa sua missão, de nos conduzir, de nos trazer de volta, de nos colocar sempre prontos a recomeçar na vontade de Deus. E assim podemos dizer, como aquela frase belíssima do Catecismo da Igreja Católica: Deus não se engana nem pode enganar-nos.
E assim podemos dizer que o santo anjo da guarda é parte do desígnio de Deus para nós homens. É parte do desígnio de Deus que quis a união de anjo e homem no seu plano de salvação. Anjo e homem para juntos fazer Deus ser conhecido, amado, glorificado, servido. Assim o anjo e o homem estão prontos para lutar e combater pelo reino dos céus. Então, o nosso anjo da guarda, ele há de nos ajudar sempre. E vemos que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada nessa terra, quantos obstáculos neste caminho para o céu. Quantas dificuldades haveremos de enfrentar até a nossa morte. O diabo, o mundo, as tentações, o pecado, a concupiscência da nossa carne, a nossa fraqueza, a nossa vontade enfraquecida, que tantas vezes precisamos voltar ao confessionário, voltar à união com Deus, voltar ao amor a Deus. E o santo anjo da guarda, ele, por meio dessa missão que recebeu de Deus, ele quer nos guardar, nos exortar, preparar o caminho para que nós possamos alcançar a graça, a conversão, a santidade, alcançar Deus. E assim o santo anjo ele quer nos livrar da nossa vontade própria, que tantas vezes é contrária à vontade de Deus. Nos preparar para receber em nós a vontade de Deus. O santo anjo da guarda, ele é dotado de capacidades intelectuais e faculdades muito superiores à humana, à força do homem. Assim, o santo anjo da guarda, podemos dizer que ele está totalmente dentro da vontade de Deus. Que não existe uma oposição entre a vontade do anjo e a vontade de Deus. Podemos dizer, a mesma coisa. Porque o santo anjo, ele só tem uma finalidade, fazer a vontade de Deus. E assim também podemos dizer que ele traz no seu próprio nome a sua essência. Mensageiro, angelos, mensageiro, aquele que é portador de uma mensagem, que leva a nós homens o que Deus quer. E assim, podemos dizer que o santo anjo ele faz tudo e só aquilo que Deus quer, nada além disso. Então é uma vontade totalmente em conformidade com a vontade de Deus. E assim o santo anjo ele pode muito nos ajudar a crescer nessa intimidade de Deus, no amor a Deus, no conhecimento a Deus, no serviço a Deus. O santo anjo da guarda, podemos dizer que é uma prova de Deus onipotente. É uma prova do Deus verdadeiro, do Deus fiel. Porque Deus, assim como prometeu ao povo de Israel que enviará o seu anjo que vai à tua frente preparar o caminho, cuidar e proteger, assim também Ele coloca ao nosso lado esse anjo fiel, esse anjo protetor, esse anjo que nos conduz à meta, a Deus. Então podemos dizer que nós conseguiremos a vitória, que Deus nos dará a vitória, nos protegerá, nos acolherá no céu, se nós lutarmos com os santos anjos. Se nós estivermos prontos a dar o nosso sim pelo reino dos céus, pelo reino de Deus, e preparar também o caminho de outras pessoas para conhecer Deus, para ir até Deus. Então podemos dizer que nós iremos alcançar o céu se nós colaborarmos com o santo anjo da guarda. Se nós colaborarmos para fazer Deus ser mais conhecido, ser mais amado, ser mais reverenciado, ser mais servido e glorificado na minha vida, na vida na graça, numa vida sacramental. E o santo anjo da guarda é o nosso amigo fiel. Um amigo fiel que nunca nos abandona, que sempre está ao nosso lado, desde o berço até o túmulo.
E o nosso santo anjo da guarda é o nosso amigo fiel. Um amigo fiel que nunca nos abandona, que está ao nosso lado desde o berço até o túmulo. E assim, podemos ver que Deus, Ele colocou o santo anjo ao nosso lado por um motivo. Para que nós tenhamos uma comunhão, uma união com o nosso anjo da guarda. E assim, para que nós possamos alcançar a meta. Deus. Essa é a finalidade das nossas vidas. Essa é a finalidade da nossa existência. Um dia contemplar Deus face a face. Que nós tenhamos essa coragem de ter essa consciência da presença angélica na nossa vida. E o que o santo anjo quer mais é que nós sejamos como Deus. Santos. Como Jesus mesmo falou, sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. E santidade está dentro da vontade de Deus. É viver uma vida sacramental. É viver uma vida na graça. É viver uma vida conforme Deus quer, conforme a Igreja Católica ensina. O nosso anjo da guarda, ele quer que nos tornemos cada vez mais um outro anjo da guarda na vida de outras pessoas. Levar outras pessoas a conhecer Deus. Um verdadeiro amigo não é aquele que concorda, que passa a mão na cabeça diante dos erros e pecados do outro, mas ajuda o outro a reconhecer que existe a graça, que existe a confissão, que existe a vida sacramental e que assim o santo anjo também ele quer fazer de nós outros anjos da guarda na vida de outros. Assim como ele mesmo, o nosso anjo da guarda, quer sempre nos colocar em comunhão com Deus. Que possamos ter essa coragem também de que a nossa vida anuncie Deus e transmita Deus. E que as outras pessoas, ao olhar para nós, vejam como é bom ser cristão. Como é bom viver a vida nos sacramentos. Como é bom a confissão, o sacramento da penitência. Como é bom ir para a missa e receber a Eucaristia, porque é o próprio Jesus Cristo. E receber a Eucaristia em estado de graça. Primeiro ir na confissão, depois ir na Eucaristia. Porque se eu receber a Eucaristia bem, se eu receber a Eucaristia em estado de graça, eu cresço em santidade. Se eu receber a Eucaristia mal, em pecado mortal, eu estou recebendo o inferno com isso. Eu estou carimbando como que um passaporte para o inferno. E o santo anjo da guarda não quer isso. Não quer que nós façamos isso com o nosso Senhor. A indiferença, o desprezo, o sacrilégio. Não, somos católicos. Devemos viver como Deus quer, uma vida em santidade, uma vida sacramental, uma vida na graça. E o santo anjo há de colocar no nosso interior, na nossa consciência, uma ânsia por Deus, uma ânsia por mistério, uma ânsia por sagrado, por uma vida sacramental. Faça essa experiência de fazer da sua vida uma vida sacramental e você vai ver como que sua vida naturalmente, os problemas vão sendo aceitos, vão sendo superados. E abraçar a cruz e seguir nosso Senhor. E abraçar a cruz e fazer da sua vida uma união com Deus. Uma união com Jesus na sua paixão. Entre Deus e o homem, podemos dizer que não existe silêncio. Deus se comunica a nós todos os dias, todos os momentos. Entre Deus e o homem não existe silêncio, porque Deus está continuamente se comunicando aos homens por meio dos santos anjos. O santo anjo é como que um telefone no qual Deus fala conosco, na nossa consciência. O santo anjo quer trabalhar aqui dentro. O santo anjo, ele quer trazer o que Deus quer para nós. O santo anjo, ele quer muito nos ajudar no caminho para Deus. E assim, podemos dizer que o problema não está em Deus. O problema não está no santo anjo da guarda. O problema está na minha falta de docilidade a essa voz.
na minha falta de percepção dessa voz. Porque assim, se eu escuto o santo anjo, se eu obedeço o santo anjo, quando ele me dá dicas e imediatamente obedeço, eu cresço nessa intimidade. Eu cresço nessa consciência mais afinada. Mas se o santo anjo fala comigo e eu abafo essa voz com a minha desobediência, com a minha rebeldia, com a minha falta de docilidade, é como se eu abafasse a voz do santo anjo e não permitisse que ele atue na minha vida. Assim, quanto mais eu obedeço o santo anjo, mais eu cresço. Quanto mais eu desobedeço, mais o santo anjo se silencia. Mas o santo anjo não fala comigo. Por quê? Se eu desobedeço, é como se o santo anjo falasse assim, o que adianta? Eu estou falando com ele e ele não obedece? Não escuta? Não presta atenção no que eu estou falando? Não precisa mais falar nada. É muito desobediente para o meu gosto. Mas o santo anjo quer essa docilidade da nossa parte. E assim, podemos dizer que ele respeita a nossa liberdade, que ele é educado, que ele não vai interferir contra a sua vontade. Mas se você pedir a ajuda do santo anjo, ele vai auxiliar. Faça essa experiência. Santo anjo, cuida dos meus filhos, cuida do meu esposo que está no trabalho, cuida nessa viagem, nesse trânsito, livra-nos de acidentes. Santo anjo, me ajude a fazer a vontade de Deus, a aceitar essa cruz, essa dificuldade. Porque tem gente que usa o santo anjo só para vaga de estacionamento. Está precisando de uma vaga de estacionamento, chama o santo anjo. Mas assim, talvez o santo anjo vai te arrumar uma vaga no estacionamento na sombra. Acredito nisso. Só que pode ser que o santo anjo agora quer que você deixe o carro no sol. Para quando você entrar estiver quente e oferecer assim esse sacrifício pela conversão dos pecadores, para consolar Deus, para se unir a Jesus também que está sofrendo. Então o santo anjo ele quer que nós aproveitamos todos os momentos da nossa vida e pedir para ele levar essas graças a tantos que precisam, a tantas pessoas necessitadas da nossa oração, da nossa entrega, do nosso sacrifício. E assim, que essa palestra possa ter te ajudado a crescer no conhecimento do santo anjo da guarda, a ter essa consciência da presença do santo anjo em todos os momentos da sua vida. E que nós não abafemos a voz do santo anjo, que nós não apaguemos a voz do santo anjo em nós, e que a presença do santo anjo na nossa vida não seja em vão, que seja uma graça que Deus quer colocar nas nossas vidas e colocou, mas Deus também respeita a nossa liberdade. Deus respeita porque Ele colocou isso em nós. Que nós possamos livremente optar por Deus, amá-lo, servi-lo e fazer da nossa vida, cada dia de novo, mais uma vez semelhante ao nosso anjo da guarda. E que possamos agradecer diariamente a Deus pela presença desse amigo tão fiel ao nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e dos vossos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus,